Olá, aquariano! Olá, aquariana! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Hoje eu vou fazer uma leitura para você, intuitiva, coletiva, para o mês de fevereiro. Uma leitura geral que não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar aí no seu coração. Combinados, aquarianos? Já te convido a respirar fundo. Trazer corpo, mente, espírito, trazer presença para este momento, para que a sua espiritualidade, o seu mentor, o seu guia espiritual possa te ajudar a expandir a consciência através dessa mensagem, trazer um conselho e um direcionamento que seja eficaz. Muito bem, bora lá. A gente abre a sua leitura com energia positiva, o 2 de ouros, e no fundo do deck o 7 de copas, aquariano. Aqui claramente a gente tem um momento de ilusões ficando para trás, tá? Um momento onde eu me iludir demais, ou então eu acreditar que poderia ser diferente, ou então as pessoas mesmo me enganarem, né? O 7 de copas no lado invertido, ele tem muito essa questão de me deram muitas opções para que eu não pudesse entender qual era a melhor, porque poderiam ter me dado apenas a melhor opção, entende? Então tem muito uma questão aqui de você sendo mais objetivo, uma questão de você fazendo por você aquilo que precisa ser feito e buscando mais equilíbrio, principalmente para a sua história. Aquariano, fevereiro é um mês onde você vai precisar fazer algumas decisões, né? Porque toda vez que eu escolho a minha paz, eu preciso entender que eu vou ter que falar alguns nãos. Eu preciso entender que eu vou ter que impor alguns limites. Eu preciso entender que eu vou ter que ser mais objetivo e mais claro nas minhas escolhas. Entende? Eu não vou poder cair na historinha de qualquer pessoa mais. Eu não vou poder ser influenciado ou influenciada por algo que não está alinhado ao meu propósito, que não está ou que não esteja mais tão alinhados. Assim, por exemplo, assim, isso me foi muito importante no passado, mas agora já não faz muito sentido, então eu preciso colocar um limite, preciso colocar uma barreira, eu preciso colocar alguma coisa para eu me proteger. Eu tenho uma energia aqui de autoproteção muito importante que você vai precisar criar em si mesmo em fevereiro. Uma coisa que pode te ajudar a afastar tudo isso que não quer te ver em equilíbrio, né, te ajudar nessa proteção, nesse campo de proteção energética, a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, tá? Talvez fevereiro seja um ótimo mês para você fazer essa oração. Tem aqui no canal, na playlist de oração, então se você quiser, 21 dias, coloca antes de dormir, ou assim que acordar, ou em um tempo que você estiver mais confortável, tá, consigo mesmo, porque é onde você coloca a intenção de criar esse campo de proteção. Aqui não é nada maldoso, tá? Não é uma energia negativa que estão te mandando, não é algo ruim. É só simplesmente a paz que você não vai permitir mais que tirem ela de você, a sua própria paz, tá? Um momento de balanceamento, um momento onde você começa a entender que você pode sim trabalhar em diferentes áreas, que você pode... É como se você tivesse vendo, tendo mais clareza, digamos assim, que você é um profissional multifacetado. Sabe aquele profissional que pode fazer várias coisas? Aquela pessoa que tem vários dons, várias habilidades? Uma pessoa que é muito positiva na questão da comunicação, mas também muito positiva com questão de planilhas, ou então de ensinar línguas, enfim. Tem uma questão aqui que mostra a variedade de possibilidades que você tem para fazer esse equilíbrio acontecer. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, lá no seu trabalho, você tem um conflito muito grande. Talvez buscar outros meios, né, outras formas de fazer o seu trabalho que você consiga evitar. Pelo menos começar evitando esse atrito inicial, sabe? Essa provocação. Criando formas de, por exemplo, eu sempre fazia isso dessa forma que dava a liberdade da outra pessoa vir falar. Agora eu vou começar a fazer isso de outra forma que eu sei que essa pessoa não vai opinar, porque ela não tem conhecimento dessa outra forma. Entende? Então é você colocando um pouco mais de si mesmo também, tá? Se posicionando mais, sendo mais objetivo, um pouco mais racional, né? Não tem como ser claro naquilo que se quer, sabe? Não tem como ser bonzinho e ser machucado.
né? Se está me machucando e a pessoa não entende no lado bom, eu preciso mostrar minha sombra, eu preciso me posicionar, eu preciso ser mais rígido naquela situação para que a pessoa entenda o limite que ela tem ali, entende? Não tem como eu ficar sendo, não tem como eu me machucar, digamos assim, para deixar os outros confortáveis, tá? É um balanceamento energético que acontece que te coloca como priorização. Uma questão aqui muito legal também é a importância de você se libertar, né? Essa oração de 21 dias vai te ajudar nisso, mas é como se fosse uma desintoxicação que precisa acontecer. Um alinhamento dos chakras, uma questão de polarização energética, né? De entender onde que tá, se eu estou muito nos extremos, ou se a minha energia masculina e feminina ela tá meio que desequilibrada, sabe? Fevereiro vai ser um ótimo mês para você se priorizar, tá? E aí, gente, cada um aqui vai encontrar uma maneira. Às vezes, eu vou, sei lá, fazer uma aula de pintura, que é uma forma criativa de eu encontrar equilíbrio em mim mesmo. Ou então eu gosto de, sei lá, às vezes tomar um vinho. É um momento de autocuidado, tá? E aí você precisa se conhecer para entender. Não adianta eu falar para uma pessoa que gosta de tomar um vinho que ela tem que, sei lá, meditar se ela não gosta de meditar. Cada um tem a sua forma de se expressar, né? A gente não está aqui para julgar o que é certo e o que é errado. A gente está aqui para viver a nossa autenticidade. Então é isso. Entenda como você se permite relaxar, né? Para que essas ideias criativas venham, para que você tenha novos insights, por exemplo. Eu sou uma pessoa que cozinha muito bem e às vezes eu vou, sei lá, começar a fazer uma marmita e vou ter uma segunda fonte de renda que vai me tirar a tensão de depender 100% deste trabalho e no dia de amanhã, se eu quiser dar tchau para todo mundo, eu simplesmente dou tchau, porque eu já começo a sustentar essa nova atividade, digamos assim, sabe? É algo que você começa a entender o potencial que existe em você mesmo, tá, aquariano? Mas lembrando mais uma vez, você só vai conseguir fazer com que isso aconteça impondo alguns limites, tá? Limites de proteção mesmo. Sendo mais racional, sendo mais objetivo. Mas fulano se sentiu ofendido. Eu sinto muito por fulano, né? Eu também me senti ofendido tantas vezes e fulano não entendeu. Não é assim? A gente precisa ser inteiro. Aqui não é, a gente não tá aqui para ser bonzinho com todo mundo, a gente tá aqui para ser a gente. Você não pode esquecer disso. Aquariano, ainda bem. Né? A gente tem aqui no fundo do deck o Rei de Espadas. Virou para você o Rei de Copas, o Pajem de Copas e a Carta do Julgamento. Lembra que eu falei para vocês em relação a entender melhor como é que está a minha energia? Como é que está, por exemplo, o equilíbrio da energia yin e yang, do masculino e do feminino dentro de mim? Porque aqui eu tenho você em fevereiro uma energia masculina muito forte, independente se é homem ou se é mulher, tá? E o que isso traz? Né? Traz um pouco menos de criatividade, traz um pouco mais de autenticidade, um pouco mais de ir lá e fazer, um pouco mais de impor regras, um pouco mais de impor os limites, que é muito favorável, né? A toda a energia que a gente estava falando. Mas aqui ainda tem uma questão assim, não se desequilibre nisso também, tá? Não se coloque em excesso nessa questão de... Porque você acaba, por exemplo, se eu dedico energia demais para querer colocar limite em alguém, eu não quero de fato colocar limite em alguém, acabo que no final eu tô alimentando o conflito, entende? Tem uma frase que diz assim, quem quer ir embora, não dá tchau, simplesmente vai. Entende? Então aqui é muito isso. Se você quer pôr algum limite, coloque um limite, mas assim, que você não precisa ficar falando 2 ou 3 vezes. Se a pessoa respeitou, bem. Se ela não respeitou, você não vai tratar esse assunto mais com ela, você vai tratar de uma outra forma.
Porque senão, se a pessoa está querendo a sua atenção, ela acaba conseguindo, entende? E aqui tem muito uma questão de novas oportunidades para você, né? Oportunidades que você nem às vezes esperava. Oportunidades que começam como qualquer coisa, pequeno, do começo, não é algo que vem para transformar. Mas existem situações aqui prontas a serem reveladas na sua vida que são parte de uma história. É como se fosse assim, eu por 5 anos eu tive que me sujeitar a isso e agora eu consigo colocar um ponto final nessa história. Só que a outra pessoa não quer que eu coloque um ponto final. E aí ela vai ficar me arrumando maneiras de chamar minha atenção, entendeu? Só que se você não for bem racional e estratégico, isso que era para ser um momento de liberdade, um momento seu, um momento de vitória, pode se tornar um inferno. Se você entrar nessa de alimentar, se você entrar nessa de toda hora ter que justificar o porquê que você não quer mais alimentar essa relação. Ou então fazer o seu trabalho daquela forma, sabe? Aqui, aquariano, é meio que você entendendo que eu não preciso me justificar o tempo inteiro. Colocar limite é colocar limite. É colocar uma barreira saudável para que isso não gere um afastamento. Mas se for importante, o afastamento é o que vai acontecer, entende? Não dá para você ficar ali na barreira, na fronteira, toda hora justificando porque a outra pessoa não pode ultrapassar aquele limite que você impôs. Que sentido que faz ter o limite ali, né? Se depende de você. Confia que existe um julgamento maior, tá? E não tenha medo de virar as costas. Muita gente aqui vai falar que você foi ingrato. Muita gente aqui pode falar que você não está dando valor ao que te foi oferecido em algum momento. Só que é tudo uma questão psicológica e emocional, digamos assim, que você, enquanto aquariano, né, signo de ar, precisa cortar pensamento, precisa cortar esses pensamentos e deixar claro para outra pessoa que ser grato não é alimentar os desejos, não é alimentar as expectativas o tempo inteiro. Ser grato é ser grato pelo que aconteceu. Se o que a outra pessoa fez, se a oportunidade que te foi concedida em algum momento foi uma oportunidade que intencionalmente foi oferecida no intuito de te prender para o resto da vida, de ter alguém que cuidasse, de alguém que estivesse ali por perto, a pessoa não estava fazendo por você. Ela estava fazendo por um alto benefício de si mesmo. Entende? E aí, neste caso, sim, se você cortar esse vínculo, vai ter julgamento, vai ter ingratidão. Porque o que a outra pessoa não queria era que o vínculo fosse cortado. Entende? E aí pode ter chantagem, pode ter desequilíbrio emocional, enfim. Mas vai de você querer colocar um ponto final, acreditar que essa história precisa ser encerrada, ou seguir. Não dá para eu andar 10 passos e voltar 9 toda vez que aquela pessoa me liga, entende? Até emocionalmente falando. Né? Porque é como se toda vez que essa situação aparece para você, você que já estava lá na emoção do rei de copas, você regrede para uma emoção do pajem de copas, que é onde eu não tenho tanta maturidade assim. É como se... Só que a maturidade ela existe, não é que você perde. É como se existisse um desequilíbrio. Essa pessoa ela tem um poder de te desequilibrar de certa forma, que é como se fosse algo tóxico mesmo, sabe? Um relacionamento narcisista. E aqui pode ser uma pessoa, pode ser uma situação profissional. Toda vez que você avança, é como se acontecesse uma situação, ou a pessoa se vitimizasse, ou a pessoa estava precisando muito de ajuda, e a pessoa, ela cria situações nela mesma, às vezes até um problema de saúde, ela cria para poder ter você por perto. Olha como é que o nosso cérebro é. Se eu não quero ver você longe, eu sei que a minha doença vai te aproximar de mim, eu crio a doença para que você não vá. Entende? E aí aqui é importante você entender assim, racionalmente. Não tem como ficar alimentando. E uma vez que você se posiciona, essa doença até da outra pessoa, ou então esse problema lá no trabalho, ele desaparece. Porque a pessoa ou ela reage ou ela reage. Entende? Não é algo que vai colocar a pessoa no fundo do poço, não. É como se fosse uma encenação mesmo.
Sabe aquela pessoa que cria a gravidez, né? A gravidez de... Como é que fala? Gravidez de barriga de... Quando a pessoa fica grávida, mas é só questão da cabeça, que ela não está grávida coisa nenhuma, e a barriga começa a crescer, crescer, crescer. Então, é quando a pessoa cria isso para ela, né? E aqui tem muito isso, algumas situações criando problemas, criando conflitos, criando dificuldades mesmo, que não são de fato reais, para que você esteja ali alimentando essa situação. Mas tá aqui, ó, o rei de espadas 2 vezes, eu preciso ser objetivo. E não tem signo melhor para ser objetivo e para cortar e para colocar os limites que são necessários como aquariano. Né? Não tem signo melhor. Signo de ar, signo que comanda o pensamento, signo que entende, que é estratégico. Faça para você aquilo que é melhor para você, tá, aquariano? Vamos ver aqui o que mais? Não te desequilibre querendo equilibrar a vida dos outros. O rei de ouros com 7 de ouros, que é a carta da abundância e da paciência, aqui no tarô de hoje. E a carta do entendimento. Deixa eu fazer uma correlação aqui com esse jogo aquariano. A carta da cura no final. Lembra que a gente estava falando sobre alguém criar alguma doença para te manter preso, ou então criar algum problema? Uma vez que você se permite entender demais e honrar demais a outra história, a outra pessoa, respeitar demais ao outro e desrespeitar você, é como se um desequilíbrio energético acontecesse em você, tá? Então, assim, antes de querer abraçar o outro, lembre de abraçar a si mesmo primeiro. Ah, o outro tá lá e tal, eu preciso respeitar o outro, respeitar a história, respeitar o que foi feito por mim no momento que foi feito, sei lá. Mas eu preciso também me respeitar primeiro, tá? Não tenha medo. Porque esse posicionamento te coloca em abundância, te coloca em um momento onde a colheita ela se aproxima de você com mais facilidade. Porque a única prisão que existe, ela é emocional, tá? É como se em algum momento você, mesmo que você entende que o limite é importante, existe um apego emocional, existe uma questão familiar, existe um apego, uma culpa às vezes por abandonar ou então, enfim. Mas não tem como você viver a sua história honrando a história de quem não quer honrar a sua própria história, entende? Pessoas mais velhas, né? A gente pode estar lidando aqui com pessoas mais velhas, tem uma questão de muita maturidade, uma questão de pessoas que plantaram algo que estão colhendo agora, mas que não querem colher o que plantaram. Sabe, essas outras pessoas, né? E aí agora que estão colhendo o que plantaram, querem te puxar ali para todo custo para vivenciar aquilo e tentar remediar aquilo, sabe? E é uma coisa que não é sua responsabilidade. O julgamento aqui com a carta do entendimento, né? É muito importante a gente entender que a gente colhe o que planta e que cada um vai colher aquilo que plantou. Não adianta eu querer, por mais que aquela outra pessoa está nessa situação ou aquele trabalho está nessa situação, não adianta eu querer me dedicar muito o tempo inteiro ali, porque de certa forma é mérito, é merecimento que a outra pessoa colha aquilo. Sabe? Eu sei que é difícil ver outras pessoas sofrendo. Só que muitas vezes quem sofreu foi você, né, aquariano? E aí, mais uma vez, você vai ter que fazer uma escolha aqui muito grande. Eu vou continuar honrando a história do outro ou eu vou começar a honrar a minha história? Eu vou ter compaixão do outro e vou ter compaixão da minha história?
Eu gosto de uma filosofia do budismo que fala que compaixão sem sabedoria não funciona muito bem, né? Às vezes, por exemplo, sei lá, você tem uma criança que está te pedindo uma faca. Você sabe que você não pode dar uma faca na mão de uma criança. Mas a criança está te pedindo. Você vai lá e vai dar? Não, eu preciso ter sabedoria, sabe? Tem uma pessoa que está viciada em droga. Eu sei que a droga não faz bem para ela. Eu vou dar mais droga para ela? Porque ela está me pedindo? Não. A pessoa tem uma dependência emocional comigo. Ela fica ali criando situações. Eu vou alimentar a dependência emocional dela comigo? Não. Preciso ter sabedoria. Sabe? Mensagem final para o signo de Aquário para o mês de fevereiro. Com oráculo Numerologia dos Anjos. Número 2002. Recuperar forças. Pensamento futuro, perseguição, transformação, liberação e despertar. Você tem mais poder para moldar sua vida do que imagina. Explore as coisas que despertam sua curiosidade e empolgação, e a transformação se desenrolará gradualmente. O mundo está esperando que você participe. Não se esqueça de sair e seguir em direção à luz. O momento que você precisa colocar esses limites, né? Como a gente já vinha falando desde o começo aqui. Colocar esses limites, colocar essas barreiras para que você tenha essa proteção. Para que você tenha esse momento seu, esse espaço seu, esse lugar de se reabastecer, de se fortalecer, né? Tudo a ver com o que a gente estava falando. Para depois sim, uma vez que eu estou ali, não tão envolvido com as coisas externas, mas concentrado em mim, alimentando energeticamente a mim mesmo, refortalecendo esse processo. Sair de novo e fazer as escolhas que precisam ser feitas, tomar as decisões que precisam ser tomadas. O mundo está esperando que você participe. Não se esqueça de sair e seguir em direção à luz. Aquarianos, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. Não se esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar. Se inscreve no canal e a gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.